Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, especial Eleições. Hoje conversamos com Armando Monteiro, candidato ao governo pela coligação Pernambuco Vai Mudar. Lembramos que o canal ainda está aberto e o número e o WhatsApp é 81 98830 7098. Bem, candidato, o senhor complementa agora aquela última pergunta lá que eu tinha lhe feito. Nós estávamos falando sobre o... E eu lembro? O senhor leu, lembra mais. Então vamos fazer o seguinte, vamos seguir, tem tanto assunto aqui para a gente conversar. Né? Eu vou trazer a pergunta do Edivane Tegipió. Ele diz, a atual gestão vai deixar um legado negativo para quem assumir o governo. Obras paradas como Arco Metropolitano, navegabilidade do Capibaribe, rodovias, a questão da segurança pública e funcionário público sem reajuste há 8 anos. Caso seja eleito, como seu governo vai solucionar esses problemas? Olha, são problemas realmente desafiadores. Agora, eu acho que a primeira questão é o seguinte, nós precisamos reanalisar uma série de contratos que o Estado tem hoje, seja na área de saúde, as OSs do Estado, que tem hoje uma participação muito grande no orçamento do Estado. É preciso fazer uma auditoria, olhar com uma lupa. Por quê? Porque, embora não sendo entidades estatais, elas têm que consultar o interesse público. É preciso ver o que custam e que benefício oferece à sociedade. Precisamos rever esses contratos de... Esse rever significaria mudar o modelo? Reavaliar. Eu acho que as OSs têm um espaço nesse processo, mas é preciso ver se elas estão cumprindo o seu papel. Então ainda continuaria PPP? Verdadeiramente. OSs, né? Organizações Sim. sociais que têm alguma vantagem do ponto de vista... Elas não são tão engessadas quanto a administração pública propriamente dita, mas elas precisam se justificar o que custam e que benefícios oferecem à sociedade. Acho que podemos também, através de uma política de tributação mais equilibrada, estimular as pequenas empresas de tal modo que você tenha uma resposta do ponto de vista até do próprio crescimento da arrecadação. Quando você define melhor a tributação sobre uma base mais ampla, você termina estimulando a atividade econômica e extraindo a arrecadação de forma saudável, que é pelo aumento da atividade econômica e não pelo aumento de alíquotas. Eu acho que podemos, sim, fazer uma gestão que combine racionalização de gastos e aumento de receita, de tal modo que possamos enfrentar esse imenso passivo que o Estado acumulou, oferecer serviços de melhor qualidade e atuar na infraestrutura, porque um ponto que preocupa, as estradas de Pernambuco, as PEs, estão deterioradas. Quem anda hoje por Pernambuco sabe que a malha viária de Pernambuco está em péssimas condições. Se você for para o sertão, por exemplo, a 270, que a PE 270 de Arco Verde a Águas Belas, acabou. Se você vai do Mochotó para o Pajeú, a 275 está em péssimas condições. Se vai no Araripe, a PE 630 está em condições muito precárias. Se for a Mata Norte, a PE 70 de Goiânia até Itambé está em precaríssimas condições. Portanto, recuperar a malha viária de Pernambuco é outra coisa que se impõe. E, se não lembrarmos o que é muito importante, é a situação da 232, que cada vez mais está se deteriorando também. Certo. Assim, realmente o leque de pontos que a gente tem para comentar é enorme, né? Mas eu queria privilegiar um pouco aqui essa participação do público, e a gente já teve essa pergunta da Edivan, que foi uma pergunta bem aberta, né? Da Cida Guilherme da Torre, ela pergunta: a educação básica no país está muito aquém do que necessitamos. É um pouco aquilo que o senhor já havia colocado. Então, o que o senhor pretende fazer para melhorar a educação básica no estado de Pernambuco? Primeiro, uma parceria com os municípios, premiar os municípios que apresentem um melhor desempenho no ensino fundamental e dar a eles um suporte técnico-pedagógico. Isso não é inventar a roda, o Ceará está fazendo e está fazendo com resultados muito importantes. Qual o salário ideal para um professor? Olha, é difícil fazer abstratamente essa colocação, mas tem que ter o professor tem que ter um salário digno, e eu quero ver hoje qual é a média que se pratica no Nordeste.
e Pernambuco tem que oferecer uma condição boa ao professor. Agora, eu não vou fazer como o atual governador fez, que prometeu dobrar o salário dos professores. Nós temos que fazer com responsabilidade. E outra coisa também é a formação continuada dos professores. Nós temos que oferecer os meios... Mas pelo menos é possível assegurar os aumentos necessários a cada ano? É claro que sim. Nós precisamos ter um Estado que possa oferecer condições àqueles agentes públicos que são mais importantes. Um professor, por definição, é alguém que merece todo o apreço da sociedade e que, portanto, tem que ter um tratamento digno. Sofia de Paula Lopes, do DERB, limitar gastos nas áreas de educação e saúde não seria incompatível com qualquer projeto que pense desenvolvimento de forma abrangente? Eu não penso de forma alguma em limitar gastos nessa área. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que tirar de onde há desperdício, reduzir cargo comissionado, enxugar as secretarias, para poder investir mais nas áreas essenciais, em segurança, saúde e educação. Anderson Flávio de Ribeirão, sou do município de Ribeirão, onde uma empresa de fiação e tecelagem da sua família está fechada desde os anos 90 com uma grande área construída sem finalidade social alguma. Qual sua proposta para o atual estado de calamidade da economia da Zona da Mata Pernambucana? Olha, primeira questão, essa é uma questão que diz respeito a uma empresa que, como várias empresas têxteis em Pernambuco, você lembra-se da fábrica da Torre, do cotonifício Otton Bezerra de Mello, várias empresas têxteis em Pernambuco já não funcionam. Houve, por exemplo, a concorrência do produto importado, do produto asiático, as coisas mudaram e essa empresa também foi, à época, afetada, nos anos 90. Portanto, essa questão da ocupação de terrenos que são de propriedade da empresa é algo que a empresa discutiu durante algum tempo com a Prefeitura Municipal para que se possa fazer um aproveitamento dessas áreas. Eu não sou da direção da empresa, mas acho que seria possível pensar nisso. Sobre a Zona da Mata, esse é um grande desafio que nós temos. A situação da Zona da Mata hoje é muito difícil. E o senhor já falou um pouco sobre, não foi também no começo do programa. Candidato, hoje o STF está votando a inelegibilidade ou não do presidente Lula, né? A impugnação da candidatura dele. O senhor, não sendo Lula, o senhor vota num candidato indicado por ele, no caso Haddad, ou o senhor se sente livre para votar? Eu me sinto livre para fazer aí uma outra escolha. E essa escolha já está definida? Essa escolha não está definida ainda. Certo. Eu vou examinar o quadro, mas meu compromisso não se estende ao candidato Haddad. Até porque o candidato Haddad é do PT. O PT, nesse momento, está na coligação do meu adversário. Tá, é possível que o senhor vá para Alckmin? Olha, essa hipótese eu considero pouco provável. E explico. Eu acho que nós precisamos ter alguém que se identifique com o Nordeste. Eu considero o governador Alckmin um homem respeitável, uma pessoa que tem valor como homem público, mas sinto ele muito distante das questões do Nordeste, do conhecimento da nossa realidade. Tá, eu estou fazendo essas questões porque eu queria chegar num ponto, digamos que um candidato privatista, ele assuma o governo e ele queira levar adiante a privatização da Chesf, né, a privatização do Rio São Francisco, a privatização, concretizar, finalizar o processo do aeroporto dos Guararapes, e isso vai afetar em cheio Pernambuco. Qual a postura do senhor, estando no governo ou estando com relação ao aeroporto do Guararapes, eu não vejo nenhum problema na privatização, porque o aeroporto precisa de investimentos no futuro. Veja o caso do aeroporto de Salvador. Está recebendo mais de 2 bilhões de investimentos. O que eu acho é que precisa ser bem privatizado. A gente não pode vender isso por preço de banana. É preciso valorizar esse ativo que é tão importante para Pernambuco. Com relação à Chesf, já é algo diferente. A Chesf é uma companhia de desenvolvimento do Nordeste. O desenvolvimento do Nordeste deve muito à presença da Chesf. Portanto, não se pode privatizar a Chesf de qualquer forma. Nós precisamos verificar o modelo, é preciso ver se é algo adequado
E eu defendo que só um governo legitimamente eleito pode encaminhar uma discussão dessa. Eu não reconheço autoridade no atual governo para propor a privatização da Chesf. Agora, o nosso Rio São Francisco, vamos lembrar sempre o seguinte, ele está morrendo. E qualquer modelo desse tem que levar em conta a necessidade de revitalizar o São Francisco, investir na recomposição das matas ciliares, cuidar do rio. O rio está morrendo. Portanto, nós precisamos ter esse olhar. O Antônio Rodrigues da Madalena pergunta por que o senhor usa a estrela do PT em sua campanha, já que o senhor apoia Temer? Não seria uma contradição? Eu apoio Temer. Eu acho aqui. Que há um entendimento errado. Eu não apoio Temer, nem sou da base de Temer. Agora, eu tenho no meu palanque companheiros que foram ministros de Temer. Isso é verdade. Mas o partido de Temer está na coligação do governador Paulo Câmara. Temer é do partido do senador Jarba Vasconcelos, do vice-governador Raul Henri. A estrela não é do PT, a estrela é do céu, a estrela é da nossa bandeira. Portanto, a estrela quis traduzir, na nossa visão, o sentimento de que Pernambuco precisava voltar a brilhar. Foi esse o conceito da publicidade. Não foi, evidentemente, querer que eu pudesse aqui me apropriar de algo que é do PT. Não é uma analogia? Não é uma analogia, até porque a estrela não pertence ao PT. Tem uma pergunta aqui de Rafael de Petrolina. Qual o tratamento que o senhor vai dar aos concursados aprovados e que não são chamados? Olha, é preciso valorizar os concursados. Vejam, por exemplo, na segurança. Chamaria os que não foram... Eu acho que tem que ter um programa. O que não pode é você estar ampliando efetivo perto das eleições só. Se nós temos um quadro de concursados que estão esperando pelo chamamento, faça um programa ao longo dos 4 anos, de tal modo que você prestigie aqueles que já são concursados. Você sabe que nós estamos correndo o risco em Pernambuco de muitos que fizeram concurso perderem a sua condição, porque já decorreu tanto tempo desde a questão da contratação do concurso que o Estado pode ser obrigado a fazer um novo concurso. Então, por que não fazer uma programação que leve em conta a necessidade de ampliar o efetivo em algumas áreas e prestigiar aqueles que já fizeram o concurso? Então, seria um compromisso de campanha? Eu acho que é um compromisso de aproveitar os concursados. Chamar os que estão na fila de espera, sempre, que já estão com o processo em andamento. Aproveitá-los, sobretudo em áreas carentes, como são as áreas de segurança e as áreas, eventualmente, da saúde, por exemplo. A Sara do Jardim São Paulo, como pretende resolver a questão dos moradores de rua de todo o Estado? E é interessante que ela fale de todo o Estado, né, porque isso não é uma coisa apenas do Recife, não é uma coisa apenas de uma região metropolitana. Isso é algo preocupante. Eu hoje fiz uma caminhada no centro do Recife e fiquei impressionado como o nosso centro está degradado. Degradado por conta de uma falta de cuidado do município. As condições hoje que você verifica de limpeza, a própria, vamos dizer, as condições, urbanas que estão ali apresentadas e também por problemas de segurança muito graves. O que está acontecendo é um grande esvaziamento comercial do centro, muitas lojas fechadas. E nesse processo de degradação, muita gente morando nas ruas. Isso é fruto da crise, a crise severa que se abateu sobre o país, e eu diria que uma falta de resposta do Estado para poder oferecer, em algumas situações, uma assistência a essas pessoas. E tem muitos que estão aí já envolvidos nas drogas, né, que são vitimados por essa coisa das drogas e que precisam de um olhar, de uma assistência do Estado. Candidato, o senhor aprovaria a reforma da Previdência nos moldes que o relator Arthur Maia apresentou antes de Temer substituir o envio da reforma da Previdência pela intervenção do Rio de Janeiro? Esse é um ponto. E o outro ponto é como resolver a questão da Previdência no Estado. Olha, esses são 2 pontos fundamentais. Nós precisamos promover uma reforma na Previdência, mas
quem tem autoridade para fazer isso é um governo legitimamente eleito, que apresente uma proposta. Há um ponto, a demografia, as pessoas estão vivendo mais e, consequentemente, a Previdência precisa se ajustar a essa realidade. E a Previdência não pode ser algo tão desigual como existe no Brasil. Você tem, por exemplo, no regime geral, as aposentadorias são muito baixas. E em certos setores do funcionalismo público, as aposentadorias são muito altas. Então é preciso estabelecer um modelo de convergência, em que quem está no setor privado e quem está no setor público possa ter um tratamento mais ou menos convergente. Por quê? Porque hoje a Previdência está gerando um déficit para o país de 246 bilhões de reais. Você sabe que a Previdência e o regime de seguridade já consomem 60% do orçamento do país. Se os gastos previdenciários continuarem a crescer nessa escala, não vai ter dinheiro para a saúde, para a educação e para investimentos. É uma coisa que a sociedade brasileira terá que discutir. E essa iniciativa tem que ser de um governo legitimado pelas urnas. E é essa discussão que não houve, que o senhor defende, que ela seja aberta. Ela seja aberta, vamos rediscutir essa proposta. Inclusive idade também para aposentadoria. O senhor não fecharia a questão nessa idade que está sendo proposta? Eu acho que no mundo inteiro você está tendo uma atualização na questão da idade, felizmente, porque as pessoas estão vivendo mais. Então, o que é que acontece? Se você me perguntou sobre o regime próprio da Previdência em Pernambuco, sim, você sabe que nós temos também um déficit atuarial imenso em Pernambuco. Hoje, o Tesouro do Estado aporta a cada mês 250 milhões de reais para cobrir o déficit do regime próprio de Previdência. Ora, isso é uma situação que nós temos que discutir. Vários estados do Brasil estão numa situação pré-falimentar por conta, em grande medida, do desequilíbrio nos seus regimes próprios de previdência. O exemplo disso é o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o Rio de Janeiro. Em Pernambuco, nós temos que discutir essa questão. Um candidato a governador não pode dizer que essa questão não precisa ser tratada de forma adequada. Agora, sem ferir direitos adquiridos. Isso é uma regra de ouro. Agora, podemos fazer alguma coisa? É possível que sim. Um fundo que se constitua para capitalizar um pouco a Previdência aqui, incorporando parte da dívida ativa do Estado, incorporando o patrimônio imobiliário do Estado. Isso é um modelo que nós teremos que discutir. Tem uma pergunta aqui de Diego Giovanni. Qual a proposta do candidato para aumentar a transparência das contas públicas? Eu gostaria que o senhor fosse bem rápido, se possível, na resposta, porque o tempo realmente está já concluindo. Transparência, essa é uma obrigação do gestor. Todas as contas abertas, informações sobre todos os contratos do Estado e uma proposta que eu estou fazendo, que eu acho que é uma proposta interessante, uma lei de governança das estatais de Pernambuco, para blindá-las da má influência política. Uhum. O Gerson da Estância, sobre privatização, qual a sua opinião sobre a venda da CELP? Achou certo ou errado? Eu acho que esse é um dado que é irreversível. Foi feita, naquela circunstância o Estado pôde obter recursos para fazer algumas obras importantes, mas eu concordo que, infelizmente, o concessionário privado precisa de agências reguladoras fortes, porque tem que haver um equilíbrio. A modicidade tarifária, ou seja, é preciso que o consumidor não seja vítima do monopólio privado. É preciso um equilíbrio nessa relação. E é preciso que se preste um serviço de qualidade. E, nesse sentido, eu reconheço que a CELP está a dever um serviço de melhor qualidade e nós precisamos ter mais modicidade tarifária. Certo. Eu pediria à produção que me informasse quanto tempo nós temos ainda. Bom, temos 4 minutos, dá para falar ainda sobre outros pontos, candidato. Como, por exemplo, a refinaria Abreu e Lima.
né, e o Estaleiro Atlântico Sul. O estaleiro ele tem uma quantidade de funcionários, essa quantidade está diminuindo, e se não houver encomendas, é possível que os 3.000 que existem, eles caiam, acho que é 3.000 e pouco, né, eles caiam para um número bem baixo, em torno de 400 funcionários. Claudio, como salvar isso? Você tem razão. Recuperar o Estaleiro Atlântico Sul já empregou 7.000 pessoas, agora só tem 3.000. Por quê? Porque a carteira de encomenda diminuiu. Ele tinha uma carteira de 5 anos, foi entregando os navios, agora só tem uma carteira de 2 anos. E aí o que é que acontece? Se você só tem 2 anos de horizonte, você vai trabalhando, evidentemente, num regime de menor, vamos dizer, em 2 turnos, por exemplo. O que é que se pretende? Mudar a política de conteúdo nacional para que a Petrobras continue a comprar os navios à indústria brasileira. Eu acho que nós precisamos, por quê? Porque o Estaleiro Atlântico Sul já está produzindo em níveis de qualidade e produtividade comparáveis aos coreanos. Essa curva de aprendizagem nós já fizemos. Portanto, temos que preservar esse patrimônio de Pernambuco. Essa é uma luta que nós temos que travar, para que a Petrobras continue fazendo as encomendas aqui, com os estaleiros existentes. A meu ver, essa é uma luta da qual nós não podemos abrir mão. Quanto à refinaria, precisa completar a refinaria. Ela ficou no meio do caminho. Ela é para produzir 2,5 vezes o que está produzindo. Agora, faltam ainda alguns investimentos. A Petrobras, se não puder bancar esses investimentos, é possível que tenhamos que fazer uma parceria com sócios privados para concluir o projeto. Candidato, nós temos agora 1 minuto para suas considerações finais e o senhor responde a pergunta por que quer ser governador de Pernambuco. Olha, porque eu entendo que Pernambuco vive um momento delicado. Nós tivemos nos últimos anos, infelizmente, maus resultados na administração pública de Pernambuco. As condições gerais do Estado se agravaram na saúde, na segurança, na infraestrutura. Acho que há um grupo que está há 12 anos comandando o Estado. Acho que é sempre saudável uma alternância. Pernambuco tem uma marca da pluralidade. Pernambuco não se expressa por um único grupo político. É hora de fazer uma mudança, de buscar um novo caminho. E eu acho que o eleitor, o cidadão eleitor, terá a oportunidade agora de fazer um juízo. Se ele acha que as coisas vão bem, ele tem todo o direito de apostar na continuidade. Mas se, no entanto, ele achar que não, há caminhos e alternativas seguras para Pernambuco avançar no futuro. Muito obrigado, candidato. Obrigado a vocês que nos acompanharam, vocês que mandaram perguntas ou que estiveram refletindo sobre as propostas do nosso entrevistado. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Esta série sobre eleições retorna segunda-feira, 9 da noite, quando iniciaremos as entrevistas com candidatos e candidatas ao Senado. Pelo sorteio, a primeira entrevistada será Albanise Pires, do PSOL. Boa noite, bom final de semana e até lá.